Bem-vindos ao podcast que a MCI faz para ti. E neste quadro, Vida Excelente, eu tenho recebido aqui alguns amigos pastores de Portugal que têm experiências lindas, histórias fantásticas que podem nos inspirar. E então, se tu não estás ainda inscrito no nosso canal do YouTube, faz aí a tua subscrição e envia também para os teus amigos, porque temos episódios que são realmente maravilhosos. E hoje eu tenho aqui comigo um convidado que já é um amigo de muitos anos, um pastor realmente que tem sido uma inspiração e bênção aqui para as igrejas de Portugal. E eu dou já as boas-vindas ao meu amigo pastor João Martins. Bem-vindo, pastor João. Bom dia, Cid. Obrigado por ter atendido ao convite para estarmos juntos nesta conversa. Privilégio. Que bom, que bom. Então, pessoal, nós estamos aqui com o objetivo de abençoar a tua vida. Tudo que nós falamos, tudo que nós conversamos e trazemos aqui para a mesa é para edificar o corpo de Cristo. Então, nós estamos aqui para uma conversa agradável, espontânea, e o pastor João Martins, já vou começar aqui a perguntar para ele. Gostaria de saber um pouquinho, de uma maneira resumida, porque eu sei que histórias são longas, né? O teu percurso, caminhada com Jesus, até estar desenvolvido na liderança cristã. Bom, resumir, eu não sou muito bom em resumos, normalmente. Dizer que eu nasci num lar, numa família cristã, evangélica, por sinal uma família, apesar disso, bem disfuncional, ao ponto dos meus pais se separarem, e apesar de o meu pai e da minha mãe serem evangélicos, após o casamento, por razões diversas e complexas, os meus pais não mais foram à igreja. E, portanto, até aos meus 7 anos de idade, à altura em que o meu pai sai de casa para viver com outra pessoa e deixou a minha mãe e fiquei eu, a minha mãe e a minha irmã, a partir daí sim começámos a ir à igreja, a minha mãe de novo a ir à igreja. Portanto, eu venho de uma família, como já disse, realmente disfuncional. Eu tinha um irmão já nessa altura, mas não o conhecia. Portanto, até aos meus 7 anos, 7, 8 anos, eu não conheci o meu irmão. Enfim, a minha mãe tinha tido um relacionamento antes de casar com o meu pai, dia onde tinha um filho. O meu pai proibiu a minha mãe de contar-nos que tínhamos um irmão, coisas muito complexas. Esse meu irmão vivia em casa da minha avó, portanto, até aos meus 7 anos de idade eu não tinha qualquer relação com qualquer membro da família, nem da parte do pai, nem da parte da mãe. A família só se tornou conhecida para mim e a família da parte da minha mãe a partir do momento que o meu pai vai embora. Portanto, eu tinha 7 anos e é nessa altura que eu descobri, e fui eu que descobri, criança, que tinha um outro irmão, e depois de descobrir, fiz perguntas e finalmente disseram-me que efetivamente ele era meu irmão. Bom, a partir daí comecei a fazer parte, a congregar com a minha mãe numa pequenina igreja onde a gente vivia, na Póvoa de Santo Adrião, no concelho de Loures. Por volta dos meus 13, 14 anos, deixei de ir à igreja porque comecei a trabalhar. Naquela altura não era crime trabalhar aos 14 anos. E comecei a trabalhar para ajudar em casa, porque em termos financeiros a vida era complexa para a minha mãe. E deixei de ir à igreja, fui ganhando autonomia, enfim, estudando à noite também, a vida muito ocupada, mas na verdade eu sempre tive temor de Deus, mas eu não tinha tido a experiência do novo nascimento, até que isso aconteceu quando eu tinha 16 anos de idade, depois de um convite de um grupo de jovens da igreja que me convida para eu estar num encontro que eles tinham semanal de oração, portanto não era sequer, enfim, uma celebração como hoje. Às vezes dá a sensação que se não houver luzes, boa música,
Não há razão para ir a um evento dentro da igreja. Naquele tempo, pura e simplesmente isso era inexistente, quer dizer, não havia sequer um lugar onde isso pudesse acontecer, de um modo geral. E eu fui a convite para um encontro que eu não sabia sequer que era de oração, mas as pessoas sem problema convidaram-me. Eu sabia o que era orar, eu sabia o que era estar de joelhos, eu sabia, enfim, aquelas posturas todas típicas próprias de quem... Já tinhas frequentado a igreja, né? Obviamente. Uhum. Portanto, ao chegar ao espaço onde a igreja se reuniu, aquilo que a gente chama igreja, eu vi que toda a gente se ajoelhou, eram uns 10, 11, 12 jovens. E eu, por uma questão de respeito, ajoelhei-me também, não é? E eles começaram a orar, foi literalmente isso, abrir o texto, a Bíblia, ler um pequeno texto, uma muito simples meditação e começar a orar por necessidades, Na verdade, não era por necessidades, eu tenho que corrigir aqui. Aquele grupo de jovens reunia-se com muita sede e fome de Deus. Eles queriam conhecer Deus mais. Portanto, era um momento de oração não com pedidos, era um momento de oração na expectativa, na esperança de um encontro mais profundo com Deus, de conhecerem mais Deus. E eu percebi que era esse o ambiente e lembro-me de ter pensado que eles tinham uma fome que eu não tinha e eles procuravam uma coisa que eu, na verdade, nunca tinha considerado. Mas aquilo mexeu profundamente comigo, pela forma como eles oravam e como eles estavam, a genuinidade, a simplicidade. E eu lembro-me nessa noite, era um sábado à noite, eu lembro-me nessa noite ter dito: Deus, parece-me que esta gente te conhece como eu não te conheço. Mas eu gostaria de te conhecer como eles te conhecem. Sidza, foi aí que tudo aconteceu. Tu abriste as portas para Deus entrar. Não, aí nesse dia foi assim uma coisa, ainda hoje, com o percurso, com o entendimento, com o conhecimento que eu tenho, foi assim um encontro com Deus que mudou radicalmente a minha vida. Nasci de novo naquela noite, cheio da plenitude do Espírito. Foi muito difícil para mim erguer-me da cadeira. Toda a gente, praticamente todo o pessoal que me tinha convidado, os jovens da igreja, já tinham ido embora e eu não conseguia sequer erguer-me do chão. Não, uma alegria, uma convicção de pecado, de perdão, de misericórdia, de graça. E ao mesmo tempo, estranho que possa parecer, mas foi assim, é a minha história. Naquela mesma noite, eu percebi, sem perceber, eu vi sem discernir com clareza que Deus me iria usar, e isso para mim era assim uma coisa absolutamente desconhecida, distante, não percebi o que é que aquilo significava. E mais do que isso, porque eu hoje posso falar disso, naquela mesma noite eu via-me em lugares que não eram Portugal, a partilhar, a ir, tudo na mesma noite. Tudo na mesma noite da conversão. Num pacote, assim. E a minha vida mudou radicalmente em muitos, muitos, muitos sentidos. Bom, depois começou o processo de discipulado, de conhecer o Senhor, de me negar a mim mesmo, de levar a cruz a cada dia, etc. Mas aquela noite foi, assim, inesquecível. Glória a Deus. Então, e tu acreditas que a experiência que já tinhas tido frequentando a igreja como criança preparou isto ou foi algo completamente à parte? Olha, eu não vejo as coisas assim desligadas e desconectadas umas das outras. Em primeiro lugar, eu creio, como me parece que tu crês também, que a graça que nos alcança é a iniciativa de Deus. Quer dizer, nenhum homem, ou mulher, ou jovem, criança, ou o que for, tem o mérito de dizer eu conheço Deus porque eu andei muito à procura. Até aqueles que andam à procura sem saberem já estão altamente debaixo da graça, da misericórdia, do amor, do mover do Espírito Santo. Não é possível o homem encontrar-se com Deus por si só, pelos seus meios, pelas obras, pelas suas virtudes, pelas suas curiosidades.
a verdade é que que é que eu posso dizer? Eu lembro-me de, mesmo antes desse encontro, eu ter temor de Deus diante de algumas possibilidades que tive, nomeadamente de alguns consumos, de alguns comportamentos mais desajustados. Eu nunca avancei por temor. É uma coisa que não estava ninguém para me proibir, mas interiormente havia um temor, um constrangimento que me levava a não ir por esses caminhos. Mas aquela noite foi realmente distinta de tudo aquilo que eu já tinha experimentado antes, não é? Portanto, nós congreguei dos 7 como criança até aos, eu diria, 13 anos. Foi importante, foi impactante, arranjámos amigos, ainda hoje há gente que conhecemos e alguns deles estão nesta comunidade, nomeadamente. Mas aquela noite foi ímpar, Sidson. Não, o Senhor apanhou-me mesmo de surpresa. Eu aceitei esse convite, porque este grupo de jovens, todas as vezes que me viam, era o grupo lá da pequenina igreja onde eu congregava, e como deixei de aparecer, todas as vezes que eles me viam, convidavam-me, e eu tinha sempre uma desculpa para não ir. E nesse sábado não me ocorreu nenhuma desculpa plausível, aceitável, justificável, não ocorreu. Mas eu lembro-me de ter pensado assim, eu vou, e da próxima vez que me convidarem outra vez, eu vou dizer, pá, eu já fui uma vez, não é? Portanto, eu já aceitei o vosso convite, dispensem-me deste convite agora. Sim, sim. A verdade é que fui nessa, e bem descontraído, E Deus tinha tudo preparado. E eu encontrei o Senhor. Que E maravilha. encontrei-me a mim mesmo também, Sidson. Eu percebi que era pecador, precisava da graça, do perdão, Que bênção. e que ele poderia ser. E na verdade, naquela noite eu percebi que ele é tudo aquilo que a gente precisa. Não é possível experimentarmos o que experimentamos nele, com o que quer que seja, onde quer que seja. E naquela mesma noite, uma impressão do futuro, que Deus iria fazer. Isso foi impressionante, e durante muito tempo eu guardei isso para mim, porque era absolutamente absurdo. Por exemplo, eu não conseguia falar em público. Eu era uma pessoa muito envergonhada. Bom, ainda hoje eu não me chega a um meio que eu não conheço, eu não sou expansivo, extrovertido, sou acanhado, sou um pouco introvertido, e que ainda hoje o subir ao púlpito, para mim, aqueles momentos de sair da cadeira e ir para o púlpito, é um percurso, eu não diria difícil, mas é um percurso onde eu me visito e percebo que não sou eu. Eu não faria aquilo, quer dizer, por minha escolha, minha opção, eu não faria aquilo. É algo de Deus mesmo. Não consigo explicar de outra forma. Sim. João, dando um salto aí da tua experiência, 16 anos, porque eu te conheci quando, na altura que eu cheguei em Portugal com eu e uma equipa, e na altura penso que tu já eras ali o diretor do Desafio Jovem. Era. Então, dando esse salto aí da tua conversão já para a direção do Desafio Jovem, não sei se queres falar alguma coisa antes. Da minha conversão ao assumir a responsabilidade do Desafio Jovem passaram-se apenas 10 anos. Eu assumi a responsabilidade do Desafio Jovem com 26 anos. Uau! Eu e a Isabel, na altura ela grávida, fomos trabalhar para o Desafio Jovem debaixo de uma convicção de que aquela população específica, toxicodependentes, alcoólicos, prostitutas, gente em ambiente de prisão, eram a população para a qual o Senhor nos chamava. O livro A Cruz e o Punhal, do David Wilkerson, foi um dos primeiros livros que eu li após a minha conversão. Eu tinha 16 anos quando li o livro A Cruz e o Punhal. Deus já está a ligar tudo, né? E esse livro impactou profundamente a minha vida, não porque eu tivesse consumido alguma vez, não porque eu me tivesse embriagado alguma vez. Portanto, não foi por me identificar com o problema que estas pessoas tinham. Foi por achar absolutamente maravilhoso perceber que o Evangelho poderia verdadeiramente redimir aquelas pessoas.
E para mim foi um choque eu perceber que a igreja não olhava assim para estas pessoas difíceis, distantes, um pouco à semelhança daquilo que aconteceu com a igreja primitiva, com os irmãos judeus face aos gentios e mais ainda face aos samaritanos. Mas eu achei deslumbrante o livro A Cruz e o Punhal, e perceber que o Evangelho é mesmo o elemento de redenção da cidade. E aquela população que estava na franja da cidade foi a que me cativou. E desde os 16 anos eu comecei a ir para a rua para ter contacto com os toxicodependentes, com prostitutas. Imagina, o Desafio Jovem estava a começar nessa fase Sim. de forma embrionária, não havia sequer comunidades terapêuticas e eu tornei-me um voluntário do Desafio Jovem ao mesmo tempo que estava a fundo integrado na minha igreja local, a estudar à noite e a trabalhar ao mesmo tempo. Muito bom. A vida bem... E viemos servir para o Desafio Jovem com 22 anos, ao fim de 4 anos, fruto de de uma situação complexa que a instituição viveu. As pessoas entenderam que eu poderia ser o responsável do Desafio Jovem aos 26 anos de idade. Que maravilha, olha. E aí, então, quando eu te conheci, a nossa equipa, ela andava a Eu lembro, tirar pessoas da rua para uma casa de acolhimento, porque eu lembro, nós não tínhamos uma estrutura para poder chamar, digamos, casa de recuperação. eu lembro. A gente chamava de casa de acolhimento. Nós tirávamos toxicodependentes da rua para cuidar deles. Uhum. E ficamos sabendo, olha, tem o Desafio Jovem, que é a melhor instituição para recuperação de toxicodependentes. Foi quando a gente teve o primeiro contato, fomos lá na tua sala, Eu tu lembro. nos recebesse lá, foi uma bênção. Obrigado aí pela simpatia de sempre. Não. E realmente é o trabalho Desafio Jovem, um trabalho muito inspirador, que realmente tocou a vida de muita gente aqui em Portugal, né? Bom, eu não sei o que é que a história dirá, nem sei se alguém escreverá a história, porque a história, para falar, alguém tem que a escrever. Mas certamente que aquilo que o Senhor fez por intermédio de nós que servíamos no Desafio Jovem impactou de forma ímpar, como outras instituições e, enfim, outros ministérios, outras iniciativas, naturalmente. Impactou a Igreja em Portugal de uma forma única, e isso são atos e intenções da soberania do Senhor. Nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus, verdadeiramente. Eu acho que o Desafio Jovem em Portugal, uma das coisas que contribuiu para a Igreja em Portugal foi justamente isso, dizer à Igreja, mostrar à Igreja, provar à Igreja que o Evangelho é verdadeiramente o poder de Deus para todos aqueles que creem na graça, na morte, na ressurreição, na entrega, no perdão de Jesus, na cruz. E isso tirou as igrejas de dentro das 4 paredes, enfim, das atividades recorrentes e da prática apenas do culto para perceberem os perdidos, irem até às ruas, etc. É aí que surge um grande movimento de cafés convívio em Portugal. Cafés convívio eram unidades extra-prédio onde as igrejas se reuniam, lugares adequados para receber toxicodependentes da rua, prostitutas, sem abrigo, etc. Partilhar uma bebida quente, uma sopa, 2, 3 vezes por semana, dependia dos cafés convívio que cada igreja ia abrindo, evangelizando esta população e as suas famílias, porque naquela altura Sim. os toxicodependentes ainda estavam inseridos, agregados no seu seio familiar, e portanto a gente trabalhava toda a família, portanto a gente alcançava na verdade toda a família. E a igreja saiu de portas e vai para a cidade partilhar o Evangelho, assim de uma forma regular, não apenas com campanhas evangelísticas como se fazia pontualmente, mas trazer este entendimento da importância de cada cristão partilhar o Evangelho, só que nós apontávamos para a franja da sociedade, para o extremo lá e com isso encorajar as pessoas para desde o lugar onde estavam até à franja da sociedade irem partilhando Cristo com a família, com os colegas de escola, etc. O Desafio Jovem trouxe isso. Eu lembro, o Café Convívio era algo muito interessante, porque um membro normal de uma igreja poderia convidar alguém
Levar aquela pessoa Absolutamente. ao café convívio, e o café convívio, dependendo do caso da pessoa, era a ponte para a pessoa entrar no programa do Desafio Jovem, não era isso? Ou numa igreja local, Ou a numa gente igreja. encaminhava para uma igreja local, as famílias para uma igreja local, as pessoas que alcançávamos na rua e que tinham problemas com droga, eles precisavam verdadeiramente de um programa terapêutico. E nós começámos a trabalhar nisso, na constituição de um programa terapêutico. Isso é até anterior a mim, porque eu, quando venho trabalhar para o Desafio Jovem, já havia comunidade terapêutica. Portanto, eu vou viver para a primeira comunidade terapêutica do Desafio Jovem existente, que na altura, e ainda hoje, em Fanhões, onde é a sede. Que maravilha. E com o crescimento, né, e digamos assim, o sucesso, entre aspas, o sucesso do Desafio Jovem, houve uma altura que foste convidado para ser o vice-presidente do Teen Challenge Internacional. Pronto, Sidson, não foi programado, não foi planeado, não foi estratégico. Tu não me perguntes como é que as coisas aconteceram, nós vivíamos o dia a dia, nós não tínhamos as redes sociais para estar a olhar para este, para aquele hipoclote e tentar fazer cópias e tentar, enfim, vamos tentar esta estratégia como aquele já experimentou. Não, era muito na base da oração, de ouvir Deus, de depender de Deus, de nos misturarmos com a realidade, de discernir o que Deus nos pedia. Era uma coisa muito bonita, mesmo. Sim. Eu ainda hoje lembro com entusiasmo a forma como Deus nos conduziu, e o Desafio Jovem em Portugal tornou-se um dos desafios jovens no mundo de maior referência para o mundo, não só pela forma como fazíamos o trabalho da recuperação e os programas terapêuticos do Desafio Jovem, mas muitas outras valências, nomeadamente os cafés convívio, o trabalho das prisões, a prevenção nas escolas, aquilo que nós começámos ainda no tempo do pastor Leonídio, portanto antes de mim, aquilo que durou muito tempo no Desafio Jovem, a escola da Operação Josué, onde possibilitávamos que jovens de diferentes igrejas no nosso país pudessem dar um ano da sua vida para servirem connosco nas ruas e em tudo aquilo que a gente fazia. Muitas dessas pessoas vieram por um ano, acabaram por ficar 15 anos. Muitos deles, ao fim do ano, foram para escolas bíblicas porque descobriram a sua vocação, o Senhor chamou-os. Alguns deles hoje são pastores, alguns deles hoje estão integrados nas suas igrejas, são responsáveis, líderes, enfim. Foi muito frutífero, né? Muito frutífero. Graça de Deus, pura graça de Deus. E aí, enfim, os olhos do mundo estavam centrados aqui, e muita gente veio beber aqui. Outra vez, isso não foi publicitado, não havia redes sociais, nada disso. Portanto, as coisas iam acontecendo fruto da soberania de Deus e dos contactos e das mesas que Deus ia preparando para a gente se encontrar. E, portanto, vem muita gente de todo o mundo, literalmente, da África, da Europa do Leste, que se estava a abrir ao Ocidente, a própria América do Sul, a própria América do Norte. Há muitos irmãos vieram para perceber o que estávamos a fazer, como estávamos a fazer, e portanto o Desafio Jovem em Portugal tornou-se também ao mesmo tempo um centro de treinamento para o mundo inteiro. Então a gente tinha uma escola onde ensinávamos princípios básicos daquilo que fazíamos e proporcionávamos às pessoas também o contacto prático com tudo aquilo que a gente fazia. Então, N pastores vieram de países, poderia falar de muitos, com um sonho no coração de alcançar esta população. Estiveram connosco 1 mês, 6 semanas, muitos deles em minha casa. Então, muitos relacionamentos por esse mundo fora, Sidson. E era muito mais do que sala de aula, era realmente discipulado, era vida com vida, na mesa, na oração, na partilha, era bem informal, também com sala de aula, mas a ênfase era as relações, as mesas, a partilha. E é aí que o irmão Don Wilkerson e os irmãos do Desafio Jovem Mundial começam a falar sobre, enfim, me convidam para eu fazer parte da estrutura, ao mesmo tempo na Europa. Hoje eu não faço mais parte da estrutura mundial, portanto do Desafio Jovem Internacional,
mas ainda hoje estou na estrutura do Desafio Jovem Europeu, da Internacional eu demiti-me. Aliás, eu quando assumi a igreja na Casa da Cidade, demiti-me das duas direções, convictamente, porque eu queria dedicar agora mais o meu tempo a uma igreja, a uma comunidade local, e os irmãos na América aceitaram e tudo bem, mas os irmãos na Europa não, e ainda hoje eu faço parte e é uma grande alegria porque tenho ali também um universo de família espalhada por toda a Europa com quem continuamos a ter muita relação. Daí surgiram muitas igrejas, muita plantação de igreja. A maioria dos portugueses não tem noção do que eu estou a falar. Não tem noção. Eu lembro que nesta época a tua agenda era bem preenchida, era difícil. Eu tive anos e anos e anos e anos de todos os fins de semana ou estar numa cidade diferente do país ou estar numa cidade diferente do mundo. Eu percebia na época a grande relevância e influência do Desafio Jovem. Eu conseguia notar isso mais naquela conferência anual que vocês realizavam ali na Aula Magna, ali em Lisboa. E era uma conferência que eu adorava participar, porque enchia a Aula Magna e tinha muita vida de Deus, desde o louvor, as pregações, era um avivamento aqui em Portugal, aquela conferência. Foi outra coisa, Cícero. Não foi programado, não foi planeado, não foi, sabes, não tínhamos assim as coisas foram acontecendo a pouco e pouco. Tudo começou numa conferência para celebrar o fruto daqueles que tinham vindo das ruas, das drogas, das prisões e que hoje e que ao tempo graduados do programa estavam inseridos na família, num trabalho, numa igreja local, e a gente celebrava isso numa pequenina capela em Fanhões, onde cabiam 150 pessoas, e a coisa foi crescendo, foi crescendo, ao ponto de enchermos a Aula Magna muitas noites com 2000 pessoas. Uau, em que ano que foi isso? Foram anos e anos a fio, agora apanhaste-me de surpresa. Nós já não estamos na Aula Magna, o Desafio Jovem já não celebra há muito tempo na Aula Magna, mas durante muitos anos em Fanhões, no Instituto Bíblico, numa das escolas bíblicas. Mas a conferência em Fanhões começou em que ano? Desde o início praticamente do Desafio Jovem, que há a conferência do Desafio Jovem. Eu não te sei dizer isso agora com rigor, mas, por exemplo, eu lembro-me quando eu me converto, quando eu nasço de novo aos 16 anos, eu acho que no ano a seguir, nos meus 17, eu já fui a uma conferência do Desafio Jovem que era um evento desses, com 150 pessoas, não tinha mais do que isso. E desde aí eu nunca mais deixei de participar numa das conferências, sendo que depois, a partir do momento que passa a servir dentro do Desafio Jovem, fazia parte da, enfim... Sim, eu também não me recordo bem, mas eu fui a primeira vez, não sei se foi em 96 ou 97, e já havia na Aula Magna nessa altura. É provável. Agora teria aqui que fazer um exercício para fazer contas, mas durante muitos anos foi na Aula. Sim, eu estava aqui em Portugal há pouco tempo, eu tive conhecimento da conferência do Desafio Jovem. E não lembro exatamente o ano, mas realmente eu ia na conferência para ser abençoado, para ser edificado. A conferência do Desafio Jovem foi mudando de objetivo, não sei se objetivo é a palavra mais adequada, foi mudando, foi-se transformando para passar a ser não apenas a celebração do fruto do ano destas pessoas que a gente alcançávamos, mas também uma fonte de inspiração para os jovens no nosso país, ao nível da música, da celebração, de várias coisas. Os jovens eram desafiados para considerar a possibilidade de servirem Deus nas suas igrejas locais, no seu trabalho, na sua escola, portanto, viverem Cristo e a sua relação com Cristo, partilhando Cristo na vida. Sim. E desafiávamos-los para eles darem um tempo para virem servir connosco, e como dizia, muitos deles na conferência do Desafio Jovem discerniram a chamada de Deus para o ministério. Muitos deles hoje são pastores, muitos colegas, amigos, pastores vinham, traziam jovens, porque aquele era um momento realmente alto na agenda da Igreja Evangélica em Portugal ao tempo. Exatamente, era muito impactante. Eu lembro que eu percebia que havia ali familiares portugueses ali, familiares dos
do pessoal que ia para o programa, né, os toxicodependentes, e eu acredito que nessa época muitas famílias portuguesas ouviram pela primeira vez o evangelho. Não, sem dúvida, sem Sim, sim. dúvida, sem Eu dúvida. lembro-me, da época que acho que nas conferências que eu fui era até o Paulo João que fazia o louvor, O né? Paulo João era um dos que fazia o louvor, sim, mas era fundamentalmente ele que dirigia o Está na louvor. Equimave hoje, né? Sim, 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 muito bem, exatamente, muito bom. exatamente. João, olha, que foi um tempo maravilhoso, aquelas conferências ali da aula magna, e realmente o desafio jovem realmente foi uma referência. Eu lembro que eu visitei Casal Ventoso, né, que já não existe, que era o ponto ali do pessoal. Infelizmente existe e as Existe? coisas não estão. Não melhorou tanto. Melhorou bastante e infelizmente vão num caminho inverso nesta altura. Que pena, que Sim. pena. Na época eu lembro que era um ponto ali que a gente percebia a gravidade do problema em Portugal. Foi daí também que a gente teve o desejo de Era conhecido ajudar. como o supermercado da droga Uau. na Península Ibérica. Sim, sim, sim. Era Triste realidade. terrível, sim. Sim, sim. Nessa altura, a preocupação número 1 dos portugueses, Citizen, a preocupação número 1 dos portugueses era a problemática da toxicodependência em Portugal. Considerava-se nessa altura O maior problema. o maior problema. Os políticos sabiam que a maior preocupação da população portuguesa era a proliferação do consumo, do tráfico. Considerava-se, dados oficiais, nessa altura, considerava-se que em Portugal, nessa altura, havia 100 mil heroinodependentes em Portugal. É muita coisa. Era Muito grave. Era Foi muito nesse grave. contexto que nós começamos a Exatamente. trabalhar com isso também. Exatamente. Muito bom. Aí, depois de um tempo, nasceu então a igreja, que hoje é a igreja que tu estás como pastor. Hoje o nome é a Casa da Cidade. E nasceu em que ano mesmo a igreja? Olha, se dizendo assim, quem plantou a igreja não fui eu, foi o pastor Leonídio, que é também o antigo diretor do Desafio Jovem com quem eu servi nos primeiros 4 anos. Findos esses 4 anos é que assumimos a responsabilidade. Esta comunidade foi também o pastor Leonídio que começou. Celebramos este ano 26 anos, portanto a igreja tem 26 anos. Eu estou na igreja agora há 11 anos, vai fazer 12 Como pastor este ano. principal, no caso. Nós não usamos a descrição pastor principal. Eu também pessoalmente, enfim, não gosto muito dessa expressão. Mas eu sou seguramente, bom, nem isso, eu ia dizer eu sou o pastor mais velho, não é verdade, o Nisha é mais velho do que eu. Enfim, eu posso assumir que eu tenho mais responsabilidade por ter mais experiência, por ter mais, enfim, por ter mais conhecimento. Nós estamos desde o início nesta igreja a congregar nela, eu e a minha família, e portanto fizemos parte também da plantação, de alguma forma. Mas assumimos há 11 anos, 12, a responsabilidade da comunidade. Hoje temos uma equipa pastoral e o governo da igreja funciona em conselho, onde eu sou um com os outros e cada um tem que assumir a sua responsabilidade nesse ambiente. Aí, no caso, tem a igreja base, que está em Lisboa, certo. E tem outras igrejas também. O nosso entendimento tem sido esse. Nós temos aquilo a que chamamos hoje uma rede de igrejas que se chama Entre Nós, e estamos a brincar aí com a palavra, brincar entre aspas, nós, plural de eu, não é? Sim. Mas os nós da rede que dão consistência à rede, portanto, é entre nós. Portanto, é uma rede de igrejas. Todas as igrejas que estão connosco são autónomas, não têm que ter o nosso nome. De todas as igrejas que estão connosco, apenas uma foi começada a partir desta igreja em Lisboa, que é a igreja em Gaia. Outras igrejas têm sido revitalizadas a partir da nossa igreja e estamos agora na fase de considerar algumas plantações de igrejas. Estamos a orar por isso e a trabalhar nesse sentido. Muito bom, muito bom. E enquanto pastoreias, né, a igreja, eu soube, não lembro bem também o ano,
que decidiste então fazer aí, buscar uma graduação na área de psicologia. Não, Sidson, na verdade, o curso de psicologia não é do tempo da igreja. Não? É do tempo ainda do Desafio Jovem. Ok. Eu vou para a universidade com cerca de 40 anos, eu creio que é isso, tinha 40 anos, e estive na universidade até aos 44, e esse é o tempo em que eu sou o diretor do Desafio Jovem. Foi uma loucura. Foi estar na universidade, estar no Desafio Jovem, e todos os fins de semana, algures, a Isabel e os filhos e toda a gente que servia connosco foram imprescindíveis em algumas loucuras que a gente assumiu. E o curso de psicologia também foi então influenciado pelo trabalhar de aconselhamento Óbvio, Sidson, com óbvio. o Desafio Jovem. Óbvio, a gente entendia que eu entendi, nós no Desafio Jovem entendíamos a importância de nos prepararmos, de nos equiparmos, de termos a preparação necessária para melhor servir as pessoas com quem trabalhávamos e com quem lidávamos. E nesse sentido o curso de psicologia ajudou em muita coisa, não só em entender a problemática nas suas diferentes dimensões e vertentes, mas também foi credibilizando aquilo que fazíamos no Desafio Jovem, com um programa que já à altura era um programa que tinha uma nomenclatura complexa, que era um programa bio, psico, socio, espiritual. Portanto, a componente espiritual estava presente, mas era um programa com responsabilidade terapêutica, técnica, com um corpo técnico que fazia a cobertura de tudo aquilo que nós fazíamos, a supervisão. E eu, não apenas eu, mais alguns cooperadores do Desafio Jovem, entre eles o Francisco Chaves, que é hoje o diretor nacional do Desafio Jovem, o Francisco e eu, entre mais pessoas, fizeram o curso de psicologia, e isso foi determinante em vários aspectos. Muito bom, muito bom. E nesta altura ainda, falando da altura do Desafio Jovem, recebeste muitos convites no mundo como pregador. E para quem não sabe, se tu não conhece, pastor João Martins é um grande pregador da palavra de Deus, que prega com o coração, ele se entrega de corpo e alma cada vez que ele vai pregar e nos inspira bastante. Eu lembro de uma época que todas as vezes que ia pregar chorava um pouco, não sei se isso acontece ainda. Não, sou eu. Não deixou de acontecer. Enfim, é isso. E não, eu gosto muito das tuas palavras, das tuas pregações. Eu acredito que um dos pontos fortes, é claro que eu não estou lá dentro da Casa da Cidade, mas para quem está do lado de fora, parece-me que um dos pontos fortes do crescimento da Casa da Cidade também passa pela tua partilha, tu partilhas o teu coração com a comunidade, e isso dá sentido, né? Claro. Bom, é isso. Para mim, o momento da partilha é isso. É um momento de repartir vida, virtude. Não é um momento de entregar um texto que tu tens decorado e que tu achaste interessante. Então é misturado com a vida. E eu acho que aquilo que a gente partilha ao domingo, se não passa por nós, se não é uma palavra que em primeiro lugar veio de Deus para mim, não sei que tipo de efeito terá na vida dos outros. Então é essa a minha forma de entender. Eu não sou capaz de partilhar nada no púlpito que não me interpele profundamente. Sim, isso é muito bom, né? Porque passas muita verdade na mensagem, quando a mensagem primeiro passa no teu coração. Muito bom. E pastor João Martins, nesse percurso aí, pastoreando a igreja, a Casa da Cidade, houve um momento que sentiste o desejo de tirar um ano sabático. E deixa eu aqui me dirigir aqui às pessoas. 2021. 2021 foi? Ano sabático é uma expressão que está ganhando mais força agora nos nossos dias. Muita gente tem falado de ano sabático.
E eu também já ouvi falar bastante de ano sabático, mas há algumas pessoas que pensam assim: ano sabático eu estou muito cansado, eu vou parar e ficar um ano sem fazer nada. Eu sei que na mente de muita gente, ano sabático é ficar parado um ano sem fazer nada. Eu acho que não é essa a ideia, né, pastor João? Não, de todo. É assim, bom, só isso é um tema, é um assunto para um bom podcast, Sim, sim, sim. sinceramente. Eu acho que sim. Bom, é assim, nós começámos a partilhar na nossa equipa pastoral e com a liderança da comunidade, da igreja e com os irmãos, a importância do sábado na criação, a importância do descanso na vida, a importância de, de entendermos a narrativa bíblica de forma bem pedagógica e cheia de princípios e valores do Senhor, daquilo do eterno. Só dar um exemplo. Nós sempre associamos descanso àquilo que a gente precisa depois de termos feito muita coisa. Mas descanso na Bíblia é exatamente o oposto disso. Descanso é aquilo que a gente precisa antes de fazer qualquer coisa. Eu vou repetir. Nós sempre associamos descanso como aquilo que a gente precisa e merece, outra vez, é mérito, está vendo? Depois de termos feito muita coisa. Mas quando a gente olha para a Bíblia, desde o início, como Jesus dizia até sobre outro tema, no início não era assim, mas por causa da dureza do vosso coração. Sim, sim. Bom, quando nós olhamos para o relato bíblico, o que a gente percebe é que o Senhor fez todas as coisas em 6 dias e no 6º dia fez o homem, certo? Sim. E o primeiro dia de existência e de vida do homem Já foi feriado. Tô brincando aqui. foi o quê? Foi sábado, Uhum. foi descanso. E a gente fica confuso. Que a gente diz, como é que é possível o primeiro dia do homem ter sido descanso, ter sido sábado? Não é? Será que isso é por acaso? Por que que a Bíblia fala disso? Eu acho que a Bíblia fala disso para estabelecer um princípio determinante para a nossa vida. Não é para a nossa vida de pastor, não. É para a vida Interessante, do ser humano, é para a interessante. vida de quem tem Cristo, é para a vida de quem abraça a vida eterna, a relação com Deus. Então, o primeiro dia de existência do homem foi o quê? Foi descanso. E o descanso em que sentido? De intimidade, de conversa, de comunhão, de encontro. É muito interessante também perceber que foi isso que Deus consagrou, que é uma coisa que a gente tem muita dificuldade em entender. Deus, depois de ter criado tudo, pensa, há lugares paradisíacos onde eu já estive no mundo, fruto das oportunidades que o Senhor nos dá, dos convites e de conhecer alguns lugares maravilhosos no mundo, nomeadamente no Brasil, as famosas, por exemplo, cascatas por exemplo, em Niagara Falls, em Toronto, Sim, sim. as de Iguaçu, não é? Nova Iguaçu. Bom, há lugares do mundo, montanhas, o Everest, lugares no mundo maravilhosos, onde os nossos Açores, que acho que é um encanto, quem não conhece os Açores passa publicidade. Mas o Senhor não consagrou nenhum lugar desses que criado por Ele, não disse, este é um lugar santo. O que o Senhor consagrou, depois de tudo feito, foi o quê? Foi o momento do encontro com o homem que Ele criou à sua imagem e semelhança. Deus não consagrou lugar, Deus consagrou o tempo. O homem é que consagra, de um modo geral, lugares. E sem o entendimento do que é que aconteceu naquele lugar em determinado tempo para agora ser sagrado. Eu não sei se isto faz algum Sim, sentido. sim, sim. O Senhor não consagrou nenhum lugar da terra, dizendo assim, este é o lugar mais bonito da terra, este é o lugar
onde vocês, para me encontrarem, é aqui que vocês vêm. Não. E por isso eu consagro este lugar. Não, não. O que o Senhor disse foi que era sagrado o quê? O dia de sábado, o dia de encontro, o dia em que o céu e a terra se o quê? Se encontram. Quando Jesus ora, Pai, seja feita a tua vontade no céu como é na terra, isto tem eco, faz ressonância no tempo até ao primeiro dia de existência do ser humano. Uhum. E é a partir desse encontro com Deus que o homem está preparado para ir para a vida. Porque aquilo que o homem, quando Deus fez o homem, Deus não tem em mente arranjar mão de obra barata para que a gente faça a preço barato aquilo que Deus poderia fazer não. Deus quer-nos fazer participantes do seu plano, das suas ideias, crescer, multiplicar, encher a terra com o conhecimento, com a glória, com a vida de Deus. São os filhos de Deus que revelam quem o Pai é no planeta. Essa é a ideia de Deus desde o início. Jesus vem nos recapitular a lição quando veio. O Pai quer se revelar por intermédio do Filho, e Ele foi o primeiro e nós somos os seguintes. Mas a ideia de quem é cristão deveria estar enraizada aqui. Nós não fomos chamados para dar boas ideias a Deus para Ele abençoar aquilo que a gente quer e está a fazer. Nós fomos chamados para ouvir de Deus aquilo que Ele está a fazer e que está a pedir para nós colaborarmos com Ele. Chama-se isso sábado, encontro, conversa, comunhão, descanso, lugar de perceber o que é que vem aí amanhã e irmos. E essa é a história do homem, ou deveria ser assim. Andar de sábado em sábado e entre os dias que estão pelo meio, colaborar com Deus naquilo que temos escutado, ouvido, que Deus tem feito na nossa vida para repartir com os outros. Sim, sim. Não é ir à vida e na altura em que estamos enrascados a gente põe Deus na história, que é assim que a maioria dos cristãos ainda hoje vive. Então a gente começou a ensinar sobre isso. E ao fim de muitos anos de ministério, com poucas férias, na verdade com poucas férias, comecei a falar sobre a minha necessidade. Não foi por cansaço isso. Poderia ser, mas não foi por cansaço. Não foi sequer por doença, por burnout, porque infelizmente no nosso meio a gente ouve de sabáticos, mas não se deveria te chamar sabático. Ele não é um sabático, é uma baixa médica. Deveria de ser baixa médica, suspensão do trabalho, por termos ido para além dos limites. Ok? Não, mas não foi esse, não foi. Se fosse eu diria, tive problemas com a Isabel na minha relação. Houve gente que pensou isso. Não. Foi com o entendimento. Era tempo de eu sair de onde estava, mais a Isabel, e estarmos um ano fora. Por outro lado, isto proporcionou também à equipa eles terem também o seu sábado. Porque normalmente quando está presente o pai, aquela pessoa para quem antes de dizer alguma coisa ou fazer alguma coisa a gente olha para não ensinar, ajudar as pessoas que serviam connosco, e é isso que temos vindo a fazer, cada um ouvir Deus, ter tempo com Deus, ter o seu momento de sábado. Portanto, a nossa ausência também proporcionou a que quem ficou escutasse mais Deus, ouvisse mais o Senhor e andasse nessa revelação, nesse entendimento, e a serem uma bênção, repartir com outros aquilo que eles tinham recebido, têm recebido do Senhor. E, portanto, a gente planeou isto durante 4 anos. A gente falou, ensinou, renovação de entendimento, falámos de alguns princípios básicos, fundamentais, do que isso implicava na minha vida, na vida da igreja, da equipa, etc. E fomos. E Sidson, fomos para fora. Não foi... Então, nós tivemos literalmente 1 ano sem pôr os pés no edifício que a gente chama igreja. E num ano eu tive 2 conversas com a equipa pastoral por 2 situações onde requereram a minha presença e eu entendi. Online, foi reunião online. Online. Na verdade não, uma foi presencial, outra foi online, porque coincidiu com uma vinda a Portugal
e saída Ok. para outra localização onde estive. Por sinal, tivemos 3 meses no Brasil, 4 meses em Espanha, 3 meses 3, 4 meses por causa de filhos. Os filhos na altura viviam todos no estrangeiro, cada um num país. E o nosso sabático não foi, de facto, como tu estavas a dizer, um momento para fazer nada. Aliás, deixa-me dizer assim, descansar dá tanto trabalho que é por isso que as pessoas não abraçam o descanso. A razão por que as pessoas não abraçam na vida um tempo de manhã para descansar, para ouvir Deus, é porque isso é muito trabalhoso. Isso requer muita dedicação, muito empenho, Tu entendes o que Sim, estou a sim, sim. dizer? E um dos trabalhos mais difíceis que hoje podemos experimentar, trabalhos entre aspas, é silenciar as vozes que há em nós, as vozes dos desejos, das necessidades, dos apelos, mesmo da nossa própria natureza, os anelos, a silenciar isso para ouvir Deus, aquietar a alma, aquietai-vos Uhum. para saberem que eu sou Deus. Então, estes princípios são determinantes para a vida, acho eu, e esse foi um momento muito, muito rico. Nós fomos para um sabático, não para estarmos isolados, ermitas numa montanha, fomos para as mesas, para as relações. O Senhor abriu portas, fruto da vida investida em tantos lugares do mundo. Quando souberam que eu queria fazer um sabático, convidaram-me para eu ir para lá. E não era para pregar, eu preguei uma vez por mês e alguns meses nem preguei. Mas eu preguei uma vez por mês nos lugares onde estava, nas comunidades que me acolheram. Agora o que houve todos os dias, Sidson, foi encontro. Foi mesa, foi conversa, foi partilha de coração com amigos, com colegas, com Sim, pastores, sim, sim. partilhar experiências, dores, orar, ouvir Deus. Passeei muito com a Isabel, à beira-mar, na Então foi um tempo montanha. repartido mesa e passeio. Mesa, relações, leitura, passeio, alguma pintura, que é uma coisa que eu gosto também. E vocês tiveram uma espécie de mentor para o sabático ou não, isso não é necessário? Eu fui conversando com pessoas que têm experiência no sabático, nomeadamente o Paulo Borges Júnior das Igrejas Sal da Terra no Brasil, e fundamentalmente com algumas pessoas do Sal da Terra. Eu fui conversando, a equipa também foi conversando com alguns que já tinham vivido esta experiência do sabático, comunidades onde um dos pastores da equipa sai enfim, deixa um vazio na equipa, não é? Como é que se preenche esse espaço? Como é que a gente vê Deus preencher esse espaço? Então é muito bonito isso. O que é que o Senhor vai gerar nos que ficam e que ocupam esse espaço? E a Deixa-me curiosidade, dizer assim. curiosidade minha, como que a igreja reagiu? Bom, então isso tens que convidar o Tiago e os membros da equipa para te responderem a isso, porque eu sou suspeito de dizer o que eu vou dizer agora. A igreja amadureceu, cresceu em todos os níveis. Eu quando vim, eu cheguei a uma igreja que eu não conhecia, Uau. mas eu também não era o mesmo. Num ano, Deus pode fazer muita coisa no nosso entendimento, na nossa perspectiva, na nossa forma de ver ministério, da nossa forma de ver como é que a graça que está em nós, pela graça de Deus, se aplica no contexto onde estamos. Sim, sim, sim. E deixa-me dizer assim, há amigos, pastores, colegas que acham que o mais difícil é largar, é sair para ir de sabá. Não, o mais difícil é voltar. Porque tu, quando voltas... Bom, deixa-me dizer aqui uma coisa. Nós não acreditamos em reencarnação. Nós acreditamos em ressurreição. E eu dizia no nosso contexto que o João, quando voltasse, não ia reencarnar no mesmo João. Mas que ia haver uma ressurreição portanto, havia coisas que iam morrer e outras que iriam surgir. Mas não é só connosco, Sidson, é com quem fica. Eu não encontrei as pessoas no mesmo estado, na mesma condição, no mesmo entendimento, no mesmo lugar onde estavam um ano antes. Então, depois é chegar e perceber aonde é que eu me encaixo aqui. Não é uma imposição, não é como é que eles me acolhem, como é que eu os vou acolher, como é que eu vou acolher aquilo que o Senhor entretanto fez aqui. Eu sei que isto é, para muita gente que nos está a ouvir, tremendamente assustador.
Mas se a igreja é de Deus, a gente tem que experimentar isso na prática, de forma muito prática, e viver isso em convicção, simplicidade. E já agora, não flertando com aquela que é a noiva de Cristo. Ou seja, tendo esse desprendimento, né? Para Ao experimentar as mesmo coisas de tempo, um Deus. temor grande e uma profunda gratidão porque é que o Senhor me usa a mim na igreja, né? Tem nada a ver comigo, tem a ver com a sua graça, com o seu dom, com a sua... Sim, 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 sim. E João, e muito bom, aprendemos aí um pouquinho sobre ano sabático, mas como disseste, é um assunto É um assunto mais abrangente, né? bem abrangente. Sim. Bem abrangente. E o que acontece? Pela tua particularidade, a tua maneira de desenvolver ministério, Aham. eu percebo claramente que tu passaste, como um bom líder, passaste isso para tua equipa. Hum. Os pastores da tua equipa, que eu conheço, eu percebo que eles carregam também esse ADN teu e de É que é de simplesmente, Deus, né? Assim, sim, algo de Deus. Não, ou seja, pregações não são simplesmente palestras para serem uhum, debitadas, na verdade, é a construção de uma comunidade uhum. terapêutica dentro, Família, uma família dentro família. da igreja. E queria que tu falasse um pouquinho até para o pessoal que está a ouvir e assistir esse podcast, a igreja como um lugar de cura, ou seja, cura e mudança, cura e Ah. transformação. Sim, sendo assim, olha, a mim ocorre-me a sugestão de um livro que é incontornável. Uh, Livro que eu já li, eu diria 2 vezes e meia, porque a última não o li todo. Eu li-o no início dos meus anos no Desafio Jovem, li-o no início do nosso ministério ali na igreja, na Casa da Cidade, e reli alguns capítulos importantes recentemente do mesmo livro. O livro é aquele famoso livro O Lugar Mais Seguro do Planeta Terra, do Larry Crabb. E o Larry Crabb vai falar justamente disso. O lugar mais seguro no planeta Terra é o lugar onde os filhos de Deus estão reunidos. Uau, muito bom. Stephen, se tu não leste esse livro, Por acaso não li. há que ler. E não é uma leitura daquelas, sabes? É uma leitura para ter um bloco de notas de um lado, a palavra do outro, meditar em oração. É um extraordinário livro para ler com a equipa de liderança. Porque isso começa em nós. Isso começa em nós. A importância de nós também nos conhecermos a nós próprios, não é? Esse lugar seguro onde os outros podem vir é o lugar onde nós nos identificamos também com aqueles que estão em sofrimento, porque nós também temos os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, as nossas lutas, as nossas fragilidades, e agora identificadas, sabes? Eu costumo dizer que não há uma verdadeira espiritualidade sem sanidade, sem conhecimento. Não é possível conhecer de forma mais profunda ao Senhor e não nos conhecermos a nós mesmos também de forma mais profunda. Por exemplo, eu acho que às vezes a gente tem uma... Quando o salmista Davi diz que o Senhor preparava-lhe uma mesa diante dos seus inimigos, a gente sempre pensa em inimigos externos. Eu estou seguríssimo de que Davi estava a falar de inimigos internos. O Senhor a preparar uma mesa de encontro onde Davi se encontra com ele mesmo, com os seus inimigos, com as suas fraquezas, com as suas fragilidades. Eu nunca tinha visto nessa perspectiva. Mas, Cito, eu não tenho dúvida que é disso que Davi está a falar. Tanto que o Salmo 23, a gente o interpreta-o assim de uma forma tão ligeira, tão utilitária. O Senhor é o meu pastor, não tem falta de nada. Glória a Deus, como quem diz. Se eu sou ovelha do pastor, Deus, e se Deus é o meu pastor, a vida vai-me correr às mil maravilhas, eu não vou ter falta de nada. Não é nada disso que Davi está a dizer. O que Davi está a dizer é: quando o Senhor é o nosso pastor, nós não vamos ter falta de nada. Não vamos ter falta de pasto verde,
de água tranquila, não vamos ter falta de vales de sombra, de morte, de perigos, de dificuldades, porque o Senhor leva-nos para isso, para trabalhar o nosso caráter, a nossa natureza, para nos levar a conhecermos-nos a nós mesmos, para nesse lugar de conhecimento de nós mesmos nos rendermos diante dele e para que ele seja o Senhor verdadeiramente de quem somos e de, Muito bom. e de tudo aquilo que nos habita. E que se não for entregue conscientemente ao senhorio de Cristo, é uma questão de tempo, estouras algures. Vai estourar algures. Então, eu acho que esta comunidade, e ler o livro do Larry Crabb é um desafio Sim. incrível, porque, por outras palavras, o Larry Crabb vai dizer que nós entendemos melhor o outro quando nos conhecermos melhor a nós. Que no fundo é todo o ensino de Jesus, não é? A gente vai amar o outro como se ama a nós mesmos. A gente vai perdoar o outro como fomos perdoados e aceitamos o perdão de Deus nesses lugares obscuros, no lugar secreto, onde está o verdadeiro João, onde está o verdadeiro Sidson e onde está o verdadeiro irmão, amigo que nos escuta, nesse lugar de intimidade. É muito interessante. Por alguma razão, a Bíblia diz, por exemplo, que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo e a gente pensa ao deserto, e a gente pensa que é ao deserto, areia, longe de toda, sabes, isolado e tal. Pode até ter esse setting geográfico, mas é ao deserto, ao mais íntimo da natureza humana de Jesus, onde ele é tentado aonde? Justamente nessas dimensões. Onde ele conhece a tentação do poder, onde ele conhece a tentação da fama, onde ele conhece, sabes? Sim. E onde ele se entrega à vontade do Pai. Diz, não, Eu não quero isso para mim. eu não quero isso para mim. E é por isso que Jesus é esse que é capaz também de dizer: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, porque vocês vão encontrar alívio em mim. Glória a Deus. A gente precisa ter esse entendimento. E Sidson, essa igreja, comunidade, que é também terapêutica e transformadora, tem que começar na equipa pastoral, nos seus líderes, com vulnerabilidade, com confissão de pecado, com o assumir de fraquezas e de fragilidades que a gente tem, onde ninguém é superior a ninguém. E se alguns de nós têm a graça e a responsabilidade que têm, o dom que têm, é mesmo isso. É graça. É um tesouro depositado num vaso de barro. Para servir o corpo. E num vaso de barro. É nesse sentido. E a gente sublinha muito isso realmente na Casa da Cidade. Glória a Deus. Eu lembro também daquela proibida a entrada de pessoas perfeitas. Estavas a falar aí de vulnerabilidade. Que há pessoas que estão sempre a criticar a igreja demasiadamente, sem olhar para elas mesmas, né? Tipo assim, poxa, a igreja era um lugar que eu esperava a perfeição, mas esta comunidade da qual estás a falar, terapêutico, não é um lugar de pessoas perfeitas, pelo contrário, né? É um lugar de pessoas que na sua vulnerabilidade ajudam uns aos outros com Cristo a seja resolverem situações, a cura da alma, uma transformação de vida. Então eu acredito nesse poder dentro da comunidade, dentro da igreja. Mas isso, Sidson, se a gente quiser com rigor, essas coisas não acontecem nos eventos, essas coisas acontecem nos momentos de silêncio, essas coisas não aparecem nas redes sociais, se quiser. Sim. Esses momentos de vulnerabilidade, de silêncio, das práticas espirituais, afinal, também, né? Da oração, da meditação, da contemplação, do jejum, da generosidade, do serviço sem que ninguém saiba o que estamos a fazer, e esses momentos de encontro, de oração uns pelos outros, de confissão. A prática da confissão na comunidade cristã
é praticamente inexistente, sabes? Onde confessamos o nosso pecado uns aos Hum. outros. E pecado não é necessariamente aquilo que fizemos, é aquilo que pensamos, é aquilo que desejamos. Normalmente na igreja a gente só pensa em pecado naquilo que é visível, não é? E estamos todos cheios de nós mesmos, moralizados, porque não fazemos essas coisas que os outros fazem de forma visível. Mas há que perguntar quantas vezes cobiçamos, quantas vezes desejamos, quanta gula temos, quantas vezes invejamos. E essa é a natureza humana que Uhum. precisa que precisa de ser confessada para que possa ser também enfraquecida. Só há fortalecimento na confissão. Amém. Só há plenitude da graça nesses lugares assumidos de verdade. Quando Jesus diz: "Conhecereis a verdade, e depois a verdade vos libertará", é conhecerás a tua verdade, para só depois a verdade do eterno te libertar. Porque a verdade do eterno não lida com uma fachada, não lida com farisaísmo, com hipocrisia. Então, esse ambiente também da confissão, da partilha, de levar as cargas uns dos outros, eu acho que isso Porque nos dias de hoje, esse aspecto que estás a falar aí do autoconhecimento, Uhum. ou seja, a pessoa ter que lidar com ela mesma, deixa aí o exemplo de Davi, depois o exemplo de Jesus, eu percebo muito claramente isso. As pessoas estão hoje evitando isto ou dizendo que não tem tempo para isso, né? Tipo assim, eu tenho tantos problemas para resolver e para eu parar para lidar comigo mesmo, eu não tenho tempo para isso. Não, o que as pessoas não perceberam é que esse é o único problema que elas têm para resolver, porque os outros, depois disso resolvido, Serão resolvidos. são enfrentados com a graça, com uma disposição. Cá está outra vez. É um momento de sábado para depois irmos para a vida. É um momento de encontro onde Deus chama as coisas pelo nome e onde nós permitimos que isso seja conversado, falado. Sim, sim, sim. E depois vem a vida. Sim, sim. Não, não, parabéns aí, a Igreja Casa da Cidade é um bom modelo, né, de igreja nesse aspecto especificamente que estamos a falar. Estamos no caminho, Sidson. A gente não chegou sequer aonde. Não, estamos ainda a arranhar a superfície. Mas sim, esse é um entendimento que o Senhor Eu vejo que teve vocês são uma igreja que investe nesse particular, de realmente ali tratar de alguns assuntos da espiritualidade, da piedade, vocês se detêm muito nisso, isso é muito bom. Nesse sentido, na nossa comunidade também, o acompanhamento pastoral é uma coisa bem, pronto, intensa. A gente costuma brincar lá na Casa da Cidade, dizer que ser pastor na Casa da Cidade sai caro. Porque a gente tem sempre muita gente à mesa, muito encontro, muita comida repartida, tu percebes? Entendo, entendo. Há muita despesa. E eu costumo dizer que tudo aquilo que a gente gasta na mesa não é despesa, é investimento Claro, a vida social é bem intensa lá na igreja. também. Pastor João, olha, muito bom esse tempinho em que nós Privilégio, Citizen, também. podemos falar. E privilégio também, já agora, deixa-me dizer-te, sempre que eu me lembro de ti, da Kénia, desses inícios, e eu às vezes digo isso no púlpito quando Uhum. venho aqui, mas quero deixar isso registado. Tu és uma pessoa que os portugueses que eu conheço, os irmãos, os amigos, os colegas que te conhecem, te respeitam pela tua postura, seriedade, empenho, o que tens feito no nosso país, privilégio nosso ter-te e conhecer-te e seres família Amém. connosco. Obrigado aí pelas palavras. Gostaria que tu pudesse aí falar algo diretamente ao pessoal que nos assiste, principalmente aqueles que estão a ver no canal aqui do YouTube. Pudesse dirigir uma palavra a eles, aquilo que sentires no teu coração e que possa edificar a vida deles. Olha, Sidson, e dirigindo-me então Pode aos falar para teus eles aí. amigos e às pessoas que vos seguem, repartir convosco alguma coisa que tem estado muito presente no nosso dia a dia. A importância da nossa intimidade e comunhão com o Senhor. Perguntas simples.
que espaço tem na nossa agenda, intencionalmente, a leitura do texto, a meditação do texto, da Bíblia, a oração? Que espaço tem na nossa agenda o agendar uma conversa com alguém, um irmão que reconhecemos mais maduro, para com ele aprendermos, e não apenas nos programas da igreja, mas falar de nós, convidá-lo para a nossa mesa, conversar sobre o que estamos a viver, os desafios que temos no casamento, na família, no mundo do trabalho, etc. Então, encorajar-vos, desafiar-vos a vivermos no verdadeiro sentido da palavra aquilo que comunidade cristã significa, e a importância das práticas espirituais, da oração, da meditação, do jejum. E não tem que ter assunto. O assunto é conhecer Deus, é ouvir Deus, e é conhecer-me a mim mesmo, e na medida em que nos vamos conhecendo, ir entregando isso a Deus, depender dele, e repartindo esse percurso interior com alguém com quem repartimos a vida e confessamos aquilo que estamos a viver e a experimentar na nossa relação com Deus. Penso que é isso que para já me ocorre repartir convosco. E isso é aprender com Jesus também, viver como Ele. Amém. Muitíssimo obrigado, pastor Obrigado, João Martins. Um grande abraço aí Abraço para Isabel também e os seus filhos, Obrigado. noras, netos, muito 8, bem, 8 netos, 8. que benção. Pessoal, este é o podcast que a MCI faz para ti. Se tu foste abençoado, e eu acredito muito que tu foste abençoado ao ouvir esse podcast, então coloque aí nos teus grupos de amigos, grupos de WhatsApp, partilha com pessoas que vão ser ricamente abençoadas através desta conversa espontânea que tivemos, em que o pastor João Martins abriu o coração e nos deixou aqui algo da parte do coração dele, que ele partilhou conosco e que realmente nos edificou muito. E então é isso, Deus abençoe ricamente a tua vida, e se não viste os outros episódios desse nosso podcast, volta lá, corre lá, que vai também abençoar a tua vida. Mais uma vez, um grande abraço, pastor João. Abraço, Sidson. Um abraço para todos também. Valeu, Deus abençoe. Obrigado.